Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise da série Wonder Man, a série do Magnum, que foi lançada pra gente ontem, 11 horas da noite. Vou fazer essa análise com vocês dessa série, que foi lançada inclusive os 8 episódios direto pra gente. Ótima série. Vou falar da minha nota pra série, a nota do crítico, a nota do público, né? Vamos detalhar também alguns detalhes, algumas referências que a gente teve dentro dos episódios, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a minha nota. A minha nota final para a série de Magnum é 9 de 10. A série acabou recebendo uma aprovação de 90% dos críticos no Rotten Tomatoes, enquanto do público uma nota de 91%. Ambas ótimas notas, até bate muito com a minha também. E se você quiser saber mais da minha nota crítica, quiser ver mais uma análise crítica da série, vai no Instagram do canal que sempre fica na descrição do vídeo, porque lá eu falo uma análise muito mais crítica da série. Aqui a gente vai analisar com referências, com detalhes mesmo, então se você quiser ver uma análise mais crítica, vai lá no Instagram do canal que já está disponível, galera. Então vamos começar a análise do grande começo. Bom, essa série que foi completamente diferente de tudo que a gente já viu, não só dentro do UCM, mas também em relação ao mundo de super-heróis, ela traz um negócio muito importante, uma importância de um super-herói. A gente vê desde o começo a importância que o filme de Magnum dos anos 80 tem para Simon Williams, não só com ele querer se tornar um ator por conta da conversa que ele teve com o seu pai, mas também ele se tornar essa pessoa que ele é, essa pessoa de bem e que não desiste em nenhum momento. Tudo bem que a amizade com o Trevor ajudou muito, mas a inspiração e a importância de um herói na vida da pessoa é muito mais do que uma ficção, é muito mais do que só um filme, é muito mais do que só um personagem. E isso eu não falo só de Simon Williams, eu falo na vida real, cara. Um super-herói pode inspirar pessoas a não desistirem, a ir atrás dos seus sonhos. E é o que acontece com Simon Williams aqui na série e é o que acontece com muita gente na vida real. A gente tem uma história muito focada nisso e muito boa, principalmente essa questão focada também de fama, frustração, queda, essas oportunidades, essas falhas, tudo isso focado nessa história muito bem trazida de Simon Williams, cara. A série ela é muito além de uma série de super-herói. Ela conta principalmente desse vai e vem do mundo das redes sociais, do mundo da fama, não só com o próprio Simon Williams, mas principalmente também com o Demar, que é o porteiro, que eu vou falar mais dele também. Mas a gente vê como a série traz esse foco muito grande em fama, aonde a fama vem de uma forma muito rápida, com o Demar, com o Simon Williams, e isso acontece na vida real também. A fama vem em um momento muito rápido, até vir a frustração, até vir a queda e ninguém mais se lembrar. São os famosos 15 minutos de fama, depois acaba. É o que aconteceu com o Demar dentro da série. Graças a Deus não aconteceu com o Simon Williams, mas pode até acontecer. Principalmente porque agora o Simon vai ser um foragido por ter tirado o Trevor da prisão. Mas mesmo assim, esse foco que a série traz nas oportunidades, em aproveitar, e mesmo que se você tiver falhas nas oportunidades que você aproveitou, tem segundas chances. Nunca, a última opção é desistir. Nunca desista, entendeu? Porque a série traz esse ensinamento e essa lição muito grande. É muito mais do que só uma série de super-herói. A última coisa que essa série é de super-herói. E isso pra mim é genial, cara. A série traz uma história muito boa sobre essa frustração, sobre essas falhas nas grandes oportunidades e como se redimir e como voltar atrás. Como eu falei, a gente também tem uma série, dentro da série, muitas referências, cara. Tanto ao cinema, quanto também a própria Marvel. A gente teve em diversos momentos na série aparecendo o musical do Steve Rogers, que a gente já viu no filme do Homem-Aranha, que a gente já viu na série do Gavião Arqueiro, assim como referências também a outras produções da própria Marvel. Um momento, eu acho, no primeiro episódio a gente vê no cinema ali uma produção do Zyniak, que é aquele filme do grande personagem meio que zumbi que a gente tem na Marvel. Esse personagem existe nos quadrinhos e já apareceu na própria segunda temporada de Loki, exatamente. Zyniak nunca apareceu fisicamente pra gente, mas como uma produção de filme. E é mais uma vez que a gente vê Zyniak aparecendo aqui. Fora outras referências aos cinemas, como a gente teve o Pantoliano, né, cara? O ator Pantoliano, que aparece na série, ele tem sua participação. É falado sobre alguns filmes que ele fez, né, cara? Tipo, Ninguém Segura Esse Bebê, outras produções. Tivemos referência a Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, a produções da vida real, como a gente teve um pôster de Wicked. A gente também teve um pôster falando que Ohana quer dizer família, né? Fazendo uma referência a Lily
Stitch, tivemos referência à saga de Crepúsculo, a série Ruptura, aonde a ex-namorada do Simon Williams está trabalhando. Então a série é uma grande homenagem ao cinema, e não só, cara, em fazer referências a produções da vida real, não, é uma grande homenagem a como uma atuação pode ser importante, a como a arte é muito importante pra você soltar a sua raiva. Não é só soltando com os poderes. Simon Williams usa pouco seus poderes dentro da série pra soltar a sua raiva, pra soltar a sua indignação, pra soltar suas frustrações. O que ele usa pra soltar tudo isso? A atuação, a arte. A atuação vai muito além, cara. Vai muito além de só você gravar um filme, gravar uma série, gravar alguma coisa. A atuação salva vidas, e não só naquele momento onde eles estão tentando salvar a vida do moleque que perdeu a moto. Não, onde eles vão atuar como policial. A atuação é muito além disso. Simon Williams consegue soltar todos os seus sentimentos desde criança usando a atuação. Ele é reprimido com os seus poderes e ele não tem amigos, ele não tem namorada, ele não tem nada, por conta dos seus poderes que ele reprime desde criança. E o que ele usa pra soltar tudo que tá dentro dele? A atuação. E como eu falei, a série é uma linda homenagem à atuação e ao cinema. Não só, cara, como eu falei, fazendo referências, mostrando como é os bastidores mesmo de um filme, de uma série. Não, a série homenageia com a atuação em si. É uma série muito boa e que foca principalmente nessa questão de animação e tudo mais, cara. E até do próprio Simon. O Simon é muito bom pra eles, entende? Tanto que no primeiro episódio ele é demitido daquela série e posteriormente ele se torna o fucking Wonder Man, o fucking Magnum, entende? Simon prova que não que apesar de você receber um não, de você ser demitido ali, de você perder uma oportunidade que você achava que era gigante, você vai ter uma muito maior na frente, cara. Você não pode desistir. E, cara, essa história de não desistência da série é sensacional, cara. Sensacional. Fora também outras referências que a gente teve também ao próprio Trevor, aonde tem uma cena que o Trevor fala, né, que ele era o mandarim e teorizaram que ele tava nos Illuminati. O Illuminati, que é um grupo que as pessoas teorizam que existe também na vida real, com grandes poderosos aí dentro do mundo real. E também é um grupo de super-heróis dos quadrinhos, né, os super-heróis mais poderosos da Terra, né, que se escondem ali na equipe dos Illuminati. Mas não é nada disso, né? É só uma referência do Mandarim fazer parte dos Illuminati. E já falando sobre o Mandarim, a gente teve também aquela história focada no Trevor muito legal, onde ele tava simplesmente atuando o tempo todo. Ele tava junto, né, com o controle de danos. E ele, inclusive, foi o próprio Barnabé, exatamente, o melhor amigo de Wonder Man. O jeito que a série brinca com a ficção que o filme de Wonder Man tá trazendo, junto com a série de Wonder Man em si, é muito maneira, cara. Porque tudo acontece simultaneamente. Enquanto no filme, Barnabé, que é o único amigo do Magnum dentro do filme de Wonder Man, ele vai trair o Magnum em algum momento. É o que acontece com o Trevor. É o único amigo de Simon Williams e ele se torna Barnabé de fato dentro da série, traindo ele e se juntando com o controle de danos. E é interessante a gente ver também essa história de poderes. Por que que ninguém pode ter poderes? Quando o Simon Williams vai fazer o teste de elenco, é falado que ele não tem poderes, que ele não pode ter poderes. E por que isso tá acontecendo? Posteriormente, no episódio 4, a gente vê o porquê. Por causa do Demar, o primeiro ator com poderes dentro de Hollywood aqui no UCM, cara. O Demar, que inclusive existe nos quadrinhos, eu vou falar dele agora, cara. A gente vê que ninguém pode ter poderes dentro do meio de Hollywood pelo que aconteceu com o Demar nas gravações, onde ele entra ali para fazer filmes, ele é o porteiro, né, como ele é conhecido nos quadrinhos, o super-herói porteiro, aonde ele cria portas dentro de si, né, e acabou naquela grande tragédia onde o seu amigo acabou morrendo no set de gravação e por isso ninguém com poderes pode atuar mais. Agora tudo faz sentido, né? Mas por que o Demar? O que aconteceu com ele? Vamos lá, galera. Já falando sobre ele, o Demar nos quadrinhos realmente é um super-herói, o porteiro, da mesma forma que a gente viu aqui na série, naquele episódio 4, ele é onde ele é introduzido. De fato, o porteiro existe, é o mesmo poder, e a questão é a seguinte, talvez a sua origem tenha sido mudada na série. Nos quadrinhos, o porteiro, ele é um super-herói que apareceu pela primeira vez nas HQs de Vingadores da Costa Oeste, equipe que já está sendo teorizada de aparecer inclusive no UCM, com o próprio Magnum fazendo parte, sendo um dos líderes. Eu já fiz vídeo no canal sobre isso e eu vou fazer mais vídeo falando disso aqui também. Em questão, o Demar, o porteiro nos quadrinhos, ele é um mutante, exatamente. Aqui as coisas ficam um pouco diferentes, até porque ele acaba tocando em uma substância da Roxxon. A gente vê a Roxxon aparecendo ali em um momento onde a gente vê de fato que o Demar se torna, né, tem poderes por conta daquela substância ali da Roxxon que ele acaba tocando. Então a origem do porteiro no CM pode ser um pouco diferente.
ele em questão não pode ser um mutante, mas ele pode realmente ter a sua origem pela Roxxon. Pode ter sido uma troca, a gente não sabe muito bem como funcionam os poderes do Simon Williams, mas talvez o Simon seja um mutante, né, e trocou. Nos quadrinhos o Simon ganha seus poderes, não é um mutante de fato, enquanto o Porteiro é um mutante. A gente acha que agora trocou as questões, né, o Porteiro ele ganha os seus poderes pelaquela substância da Roxxon, enquanto o próprio Simon Williams é um mutante de natureza. Mas é interessante a gente ver o Porteiro já aparecendo e ele pode retornar para alguma produção que apareça os Vingadores da Costa Oeste, que ele deve fazer parte. Como eu falei, vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor essa questão também. Mas como eu falei, vemos pela primeira vez os poderes de Simon Williams. Ele tem poderes e isso causa esse impacto no Simon, onde ele é preso. Ele não sabe o que fazer da sua vida, ele não tem amizade, não tem nada e ele se prende por ter poderes. E por que que ele tem poderes? É uma coisa que não foi explicada. É inclusive uma coisa que eu acho que foi um dos erros dessa série. Eu acho que por conta da série ser muito rápida, muito curta, ter só 8 episódios, a gente não sabe de fato quem é Simon Williams. A gente precisava ver mais da sua história, da sua introdução, de como ele ganhou os seus poderes, se realmente foi com experimentos, por exemplo, da Roxxon, se ele é um mutante de fato, o que a gente acredita que seja, pelo que dá a entender ali no final do episódio, com, né, aquele chefe da controle de danos, falando que ele consegue ionizar as coisas, parece que ele já nasceu dessa forma, então sim, Simon Williams deve ser realmente um mutante dentro do CM, e inverteu como eu falei, né, o Porteiro ganhou poderes e o Simon Williams é o mutante. Possivelmente, né, a Marvel fez essa troca, mas ele tem poderes e a gente não vê muito dos seus poderes, até porque esse é o foco da série, não é mostrar os poderes de Wonder Man, não é mostrar os poderes do Simon Williams, é mostrar a pessoa que ele é por dentro, a pessoa que ele é de verdade. A gente vê também que tudo que o Trevor fez atuando ali para controle de dano são sombras do Mandarim. Ele ainda carrega esse legado de ter feito aquela atuação com o Mandarim e ter feito crimes, ele matou pessoas, mesmo que fosse uma atuação, ele matou pessoas. Ele mesmo faz uma referência ao filme de Shang-Chi, onde ele fala que viveu por muito tempo em uma masmorra, aonde era de fato no esconderijo ali do Mandarim verdadeiro, como a gente viu no filme de Shang-Chi. Cara, a gente também vê que essa caça aos mutantes começa principalmente pela controle de danos, aonde não só está barrando ali pessoas com poderes entrar para o mundo da atuação de Hollywood, mas também barrando pessoas com poderes no geral, como o Simon Williams, e eles investigam o Simon desde que ele é criança, como a gente viu dentro da série. Isso prova que ele realmente é mutante, ele nasceu com esses poderes e ele agora está sendo adaptado como um mutante para o CM, e que a controle de danos já está nessa caça aos mutantes, ou seja, Dinastia M, a caça aos mutantes que a gente tem nos quadrinhos, já está começando por essa série de Magnum, aonde o controle de danos já está investigando pessoas que têm poderes desde nascença, que no caso são mutantes. A controle de danos já está caçando pessoas assim, e é o caso do próprio Simon Williams. Tem uma referência também na série onde nós vemos uma prima do Simon falando que o Capitão América é um dos mais bonitos dos Vingadores, chamando realmente o cara de galã, o que não é uma mentira. A gente também vê esse foco de solidão e família com o próprio Simon Williams, aonde por conta dele ter poderes, ele se isolou e realmente é uma pessoa solitária desde a sua infância, muito por conta dos seus poderes mesmo, tanto que ele não tem uma relação nem muito boa com a sua família, até com seu irmão, Eric Williams, que foi apresentado na série, mas não se tornou quem ele é nos quadrinhos. Nos quadrinhos, Eric Williams, o irmão do Simon, ele é o Ceifador, um vilão que é meio que a ovelha negra da família do Simon Williams, e ele se revolta pelo Simon se tornar quem ele é, um cara famoso, participando dos Vingadores, ele se torna o vilão Ceifador. Termina a série com os dois numa relação muito boa, mas isso pode acabar daqui pra frente. Futuramente a gente pode ver Eric Williams se tornando o Ceifador, realmente tendo esse impacto na vida do próprio Simon Williams futuramente. A gente também vê durante, né, a conversa ali do Simon após ele já pegar ali o papel do Magnum e tudo mais, ele fala que precisa de um óculos parecido com o do original. É uma referência a filmes e séries de super-heróis atualmente que realmente, né, cara, estão voltando mais para um lado original, né, com os quadrinhos mais clássicos, traje, roupa, história, mas também é um foco do próprio pai. Até porque o pai do Simon Williams fala sobre o óculos, sobre o traje lá dos anos 80, quando ele é criança, e o Simon queria relembrar um pouco disso quando ele fosse interpretar o Simon Williams. E é muito legal a gente ver isso aqui.
E fora também o plano final do próprio Trevor que a gente viu, aonde ele se torna um mandarim de verdade. Ele mesmo fala pro chefe de controle de danos: o mandarim nunca foi uma atuação, o Trevor era uma atuação. E isso aqui é uma atuação, até porque a gente sabe que o mandarim é uma atuação de fato. Mas ele usa suas cartas na manga, mostrando que a atuação, cara, do Trevor é sensacional e ele realmente é o melhor ator de Liverpool. O cara mandou bem demais. Ele botou aquela explosão no set de Magnum como culpa dele. E ele bota um vídeo do mandarim nas redes sociais, cara. Ele ia ter que ser preso de qualquer forma, porque ele não cumpriu toda a sua pena desde o filme de Homem de Ferro 3. Então ele teria que ser preso, mesmo assim. Então ele só jogou a merda no ventilador. Ele perdeu o maior papel da sua vida? Perdeu, mas ele já é conhecido, cara. Tudo bem, como mandarim, mas ele já é conhecido pelo mundo todo. E não fica só por isso, até porque mesmo com o filme saindo e o Pantoliano assumindo o papel ali do Trevor mais uma vez, né, cara? Foi uma piada que a série quis fazer. O filme do Magnum estreia com todo aquele sucesso, vemos o Simon Williams se tornando ele de fato, se tornando o Magnum mesmo. E cara, vamos ser sinceros, aquele traje do Magnum, ó, perfeito! Eu tô doido pra ver ele usando esse traje de Vingadores na equipe, cara, vai ficar muito bonito e combinou demais com o Simon, muito bom, um traje muito parecido com os quadrinhos e parecido com os trajes que a Marvel fazia lá antigamente com os primeiros filmes de super-herói. Mais uma vez a série voltando às origens, cara, fazendo referência às origens da própria Marvel. Agora ele é o Magnum de verdade. As pessoas ainda não sabem que ele tem poderes, mas isso vai acabar por agora. Simon Williams aceita também os seus poderes e aceita quem ele é. Ele já fez o filme da sua vida. Ó, ele tá cagando se vai ter uma continuação ou não. Ele só quer salvar o seu amigo. Ele se perdoa com o Trevor e salva ele da prisão de controle de danos. Ele tira o Trevor dali e voando, inclusive, mostrando que o próprio Magnum agora, o Simon Williams, já tem controle dos seus poderes, tá voando igual ele voa nos quadrinhos e ele agora já desistiu de tudo. Até porque a controle de danos possivelmente vai jogar à tona que quem fez aquilo foi Simon Williams e que ele tem poderes de verdade. Isso pode ser bom e pode ser ruim. A gente deve ver com isso a volta do próprio Porteiro, né, já que ele vai ver que, por exemplo, porra, o maior ator atualmente dentro do CM, que é o Simon Williams, tem poderes e ninguém falou nada, né, tudo bem que ele não usou isso em atuação, mas ele tem poderes, então o Porteiro pode retornar por conta disso e Simon não vai mais atuar. Vai pra onde? Vingadores. Simon Williams vai virar o Magnum de verdade agora, cara, salvando o Trevor. A controle de danos achando que vai botar ele agora, ó, pra ferrar e vai jogar ele na mídia, vai ser o contrário. Simon Williams agora pode ter certeza que vai ser recrutado pros Vingadores e a vida dele só vai melhorar ainda mais, galera. Pô, com todo respeito, gostei muito dessa série. Eu acho que a série tem um foco importantíssimo em redenção, em saber lidar com a queda e saber levantar, porque só levanta quem caiu. Então, cara, se você levantar, porra, é porque é um sinal que você já caiu. E a queda pode ser levantada. E a série traz essa mensagem muito bonita, traz uma mensagem muito boa e vai muito além de uma série de super-herói. Como eu falei, a última coisa que a série é uma série de super-herói. Ela termina sendo uma série de super-heróis, sabe? Introduzindo o Magnum aí pro mundo e possivelmente ele vai entrar pros Vingadores agora, cara. Mas a última coisa que a série é uma série de super-herói, cara. Muito bom. Já tivemos, como eu falei, essa introdução de mutantes, essa caça aos mutantes, que eu vou fazer vídeo no canal, como eu falei pra vocês. Sobre o Roxxon, sobre o Porteiro, sobre Vingadores da Costa Oeste, sobre essa caça dos mutantes do controle de danos. Vou fazer um vídeo só comentando sobre isso e como a gente pode ter isso. Mas principalmente, a maior ligação que a série tem com o UCM é essa. Mutantes chegando e controle de danos censurando os mutantes desde a infância, cara. Comenta o que vocês acharam da série, se vocês gostaram, qual a nota de vocês. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.